Fala galera, beleza? Forte abraço mais uma vez, muito obrigado por retornar ao meu canal. Você que está chegando pela primeira vez, já inscreva-se e também assinale o sininho de notificação. Já vai deixando aquele like esperto, seu joinha é muito importante aqui para o vídeo. Você que quiser me seguir em outras mídias sociais, Instagram, algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. No Twitter a mesma coisa, algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. É mais um quadro, tudo sobre o Flamengo. Você que tem outros quadros aqui falando a respeito do rubro-negro, neste aí informações quentíssimas e as últimas notícias e, é claro, levando em consideração e com destaque para o jogaço de bola desta quarta-feira, o jogo do século para o Flamengo, a partida envolvendo Flamengo e Grêmio pela jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América. E o Flamengo que tem aí boas notícias, já que nesta segunda-feira Rafinha e De Arrascaeta treinaram com bola. Logicamente que foi um treino diferenciado, não foram submetidos à carga dos demais jogadores, até porque ambos vêm de um período de inatividade. O Rafinha, que foi submetido a uma cirurgia para a reconstituição dos ossos da face, ele que sofreu um afundamento numa dividida com o Rony na vitória por 2-0 diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o uruguaio De Arrascaeta teve que ser submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, tudo por conta de uma lesão ligamentar e também no menisco, mas a situação já está contornada. Ele que teve uma recuperação impressionante aí, ponto para o departamento médico do Flamengo, para o Dr. Augusto César, que foi quem coordenou a cirurgia, e ainda, aliás, foi o Dr. Max que efetuou a cirurgia. O Dr. Augusto César, ele coordenou a cirurgia, a qual foi submetido o Rafinha, e, logicamente, o diretor médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri. E, é claro, fisiologistas, preparadores físicos, todos os profissionais que estiveram envolvidos para acelerar a recuperação destes dois jogadores. Lembrando que Felipe Luiz, que também estava afastado, jogador que também sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, no entanto, ele foi tratado com fisioterapia e já retornou, ele que atuou na partida em que o Flamengo venceu o Fluminense, o clássico Fla-Flu do último domingo pela 27ª rodada, Flamengo que venceu pelo placar de 2-0 e líder absoluto da competição nacional, e agora pode focar exclusivamente nesta que é a mais importante partida do Flamengo no século XXI, que vale a classificação para a grande decisão da Copa Libertadores da América. O Flamengo não chega a uma final desde que conquistou o seu primeiro título na sua primeira participação na competição em 1981. Portanto, é uma questão de honra que o Flamengo consiga novamente chegar a uma final da competição para enfrentar Boca Juniors ou River Plate. Lembrando que a primeira partida entre Flamengo e Grêmio, na arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, Flamengo poderia ter vencido se não fosse ao crime praticado pelo árbitro de vídeo e também o árbitro de campo, que acabaram tolhindo o Flamengo em uma das oportunidades de ter, inclusive, um gol válido assinalado pelo Gabigol, ele que acabou tendo aí a condição de impedimento, sendo que ele estava na mesma linha, o Kahneman dava condição ao atleta rubro-negro. Mas isso é passado. O placar foi 1-1 e agora o 0-0 já classifica o Flamengo para a próxima fase, para a final da Copa Libertadores, para enfrentar os argentinos. Mas eu acredito em uma grande vitória do Flamengo. O Flamengo vai vencer, Maracanã lotado, jogando diante de sua torcida. Na primeira partida, o Flamengo já demonstrou uma autoridade impressionante, e isso jogando na arena do Grêmio, jogando na casa dos caras. Encurralou o time do Grêmio e a torcida ficou caladinha. E, logicamente, que agora vai ser um grande barulho da torcida rubro-negra. O time do Flamengo vai partir para cima para garantir logo no primeiro tempo um placar de 2-0 para dar tranquilidade no segundo tempo, de administrar o resultado e aí chegar a esta importante decisão de uma competição internacional. Lembrando que há 2 anos o Flamengo também chegou a uma competição internacional em sua decisão, que foi a Copa Sul-Americana, diante também de um clube argentino, Independiente de Avellaneda, mas não foi feliz. Mas dessa vez será diferente, com certeza. Então, para vocês
se nesta terça-feira à tarde, Rafinha e De Arrascaeta voltarem a treinar e não reclamarem de dor, não reclamarem de incômodo, eles que estão sendo monitorados exaustivamente, né, pelo departamento médico do clube, preparação física, fisiologia, mas se não reclamarem de incômodo, serão relacionados para a partida e também serão reavaliados antes da saída do Flamengo na concentração na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Acontecendo tudo certo, eles vão para o ônibus, vão para o Maracanã, vestem a camisa, Rafinha será titular, já que ele não teve nenhuma lesão que o impeça de jogar, vamos dizer assim, diretamente, né? Nenhuma lesão nas pernas ou nos braços, ou seja, a lesão dele é no rosto. Ele vai atuar com uma proteção, vai jogar com uma máscara. Quem acompanha futebol europeu lembra do Peter Cech, que durante bastante tempo ficou utilizando uma máscara por conta da lesão que ele teve, que foi bastante séria. Então, Rafinha vai utilizar uma máscara muito parecida. Muita gente até brincou que o Rafinha já estava usando máscara no jogo de domingo, que ele entrou com a máscara com o rosto do Rodinei, já que o Rodinei teve uma brilhante atuação, inclusive parabéns ao Rodinei pela atuação que ele teve diante do Fluminense, mas o Rafinha retorna e será titular diante do Grêmio, vai começar atuando nesta quarta-feira. De Arrascaeta, apesar de ter uma recuperação impressionante, mas a tendência é de que ele fique no banco de reservas. E eu vou explicar por quê. O atleta ainda está em processo de recuperação física. Ele que ficou um longo tempo inativo, até por conta da lesão no joelho, da artroscopia a qual ele foi submetido, ele não pôde fazer movimentos durante vários dias. Então, justamente por isso, ainda está com a sua musculatura atrofiada e não tem condições de suportar os 90 minutos. Existem duas hipóteses. Ou ele fica com opção no banco de reservas para ser aproveitado em uma eventualidade durante o segundo tempo, ou então o técnico Jorge Jesus parte para uma tática kamikaze, botando o jogador logo de início e aí tentando matar o jogo no primeiro tempo, conforme o Flamengo costuma fazer, né? Que já quer abrir o placar logo na primeira etapa, naquela atuação com bastante intensidade, né? E com bastante volume de jogo, retendo a posse de bola, apertando a saída de bola adversária, forçando o adversário ao erro. Pode ser uma alternativa do técnico Jorge Jesus, só que eu acho que é bastante arriscado, já que com certeza se o De Arrascaeta começar jogando, já será uma alteração certa que o português terá que fazer ao longo dos 90 minutos. Ele não tem condições de suportar 90 minutos, talvez nem 60 minutos ele tenha condição, talvez ele já chegue cansado ao final do primeiro tempo e tenha que ser substituído no intervalo. Por isso, talvez a opção da comissão técnica de colocar o atleta sentadinho no banco de reservas para ele ser aproveitado. Felipe Luiz, portanto, jogador já retornou, já atuou diante do Fluminense, é claro, não conseguiu atuar os 90 minutos, saiu cansado, mas a tendência é de que ele foi poupado agora no segundo tempo, poderá atuar normalmente novamente, jogando como titular da equipe, vai começar atuando, portanto o Flamengo terá os seus dois laterais, o que é importantíssimo, porque o Flamengo depende de seus flancos do campo para também chegar à área adversária, já que o Flamengo é um time muito vertical, muito agudo, é esse time que tem sido formado pelo técnico Jorge Jesus, uma equipe bastante ofensiva. Outra situação, né, do Lincoln, um jogador que ainda está se recuperando, mas não deve ficar à disposição, e ainda o Lucas Silva, jogador que teve uma lesão muscular e vai ficar parado aí um tempo, não vai ser agora que ele vai retornar, permanece no departamento médico do clube, né? Muita gente falando a respeito já, que o Flamengo já estaria de olho em 2020, gente, não embarca nessa. Lógico que essa diretoria do Flamengo está constantemente monitorando o mercado, avaliando os jogadores. Não é de hoje que o Rodrigo Dourado, do Internacional, o volante, está sendo monitorado. Jogador que ainda está em fase de recuperação de uma lesão complicada que ele teve, né? Ele tem contrato até o final de 2020 e o Flamengo está de olho numa composição para trazer esse atleta para o ano que vem. Existe a questão do Gustavo Henrique, zagueiro do Santos, cujo contrato se encerra no fim do ano. E o Flamengo também pretende contratar esse atleta. Isso não é mistério para ninguém. A diretoria do Flamengo procura já para 2020 um centroavante. O Flamengo vai se lançar ao mercado para tentar trazer um centroavantão mesmo, um volante, já que perdeu o Cuéllar e não houve reposição para este jogador, e ainda um zagueiro de área, porque foi também negociado o Léo Duarte com o Milan, e o Flamengo também não trouxe nenhum jogador para esta posição, e a tendência é de que o contrato com o Rodolfo não seja renovado, e portanto
a partir de 31 de dezembro, ele fica livre para acertar com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então, o Flamengo vai se lançar, sim, para contratar um zagueiro, um volante e um centroavante. Isso se o Flamengo não perder jogadores neste mercado agora de fim de ano, vier um clube europeu aí, cheio da grana, e tentar levar um atleta do atual elenco. Logicamente que o Flamengo vai ter que também repor, né, este jogador se perder atletas na janela do fim, do início da próxima temporada. Então, existe realmente essas circunstâncias, mas não há nenhuma negociação em andamento. Isso eu posso garantir para vocês. Não há negociação em andamento. O que existe são sondagens. A diretoria hoje está focada em blindar o elenco, em garantir ao técnico Jorge Jesus as melhores condições para que ele possa realizar o seu trabalho. E é claro, uma negociação neste momento poderia desestabilizar o grupo, poderia até colocar um ou outro jogador preocupado, né, com relação ao seu futuro com a camisa rubro-negra. Então, a diretoria não está negociando neste momento com ninguém. O que existem são sondagens, são estudos de mercado, são mapeamentos de mercado. É tudo que tem sido feito, mas a diretoria vai deixar para conversar, se for o caso, a partir de dezembro, quando o calendário do futebol brasileiro estiver de férias. Então, a partir de dezembro, aí sim a diretoria vai sentar para conversar. Ela fez isso, inclusive, até por questão, foi forçada isso, né? Pelo fato de que houve a eleição somente no dia 8. E somente a partir do dia 8 a diretoria começou a conversar com os jogadores, o que atrasou um pouco, né, a obtenção dos reforços, mas não impediu que o Flamengo fizesse o melhor pacote de contratações dos últimos anos. É claro, com dinheiro é mole, mas a diretoria também trabalhou com muita competência e deve fazê-lo também agora, não contratando por atacado, mas pontualmente indo em jogadores de posições carentes hoje do atual elenco na avaliação do técnico Jorge Jesus. Beleza, galera? Muito obrigado por ter permanecido até o final. Não saia sem antes deixar o seu like, seu joinha, é muito importante para esse vídeo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. E não vá embora depois desse vídeo. Há muitas outras coisas, além de tudo sobre o Flamengo. Tem um comentário sem freio, tem o pós-jogo, tem também os gols que eu narro pela Rede Flá, tem até dicas de cartola, tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo. Passeie pelo canal e usufrua deste conteúdo. Eu vou ficar por aqui desejando a você um forte abraço, mas você pode me rever em algum outro vídeo aqui do canal. Valeu!